Olá, galera, tudo bem? A turma do oitavo ano, vamos lá comigo. Sou o professor Aldir José, tá certo? Nós vamos trabalhar a América, tá certo? E as suas independências. No início, nós vamos trabalhar a América Espanhola e depois os Estados Unidos, tá bom? Vamos lá, acompanhe. Toda história é fundamental para sabermos o desenvolvimento, a história da nossa cidade, a história do nosso país, tá certo? Como nós chegamos até aqui, a história que nós temos dos nossos avós, nossos pais, nossos familiares. Tudo isso faz parte do contexto histórico que nós vivenciamos. Independência da América Espanhola. Nós vamos fazer uma breve revisão, tá certo? Antes de entrarmos nas atividades. Simão Bolívar foi o responsável por toda a independência, tá certo? Da América Espanhola. Nós temos aqui a foto de Simão Bolívar, tá certo? Que, bebendo da fonte da Revolução Francesa e dos iluministas, tá certo? Trouxe essas ideias para a América Espanhola. Lembrando, a América Espanhola, ela foi dividida em três contextos. Os ingleses, que colonizaram os Estados Unidos, a América Espanhola pelos espanhóis, que desenvolveram, colonizaram, tá certo? Toda a América, que nós chamamos de América Latina, e Portugal, que colonizou aqui o Brasil. Vamos adentrarmos especificamente, inicialmente, na América Espanhola. Como foi essa colonização pelos espanhóis aqui na América? Não foi fácil. Sabemos que toda colonização ela tem os seus ranços, tem suas misérias que traz dentro do seu contexto, ou seja, a sua exploração, tá certo? Toda colonização, ela não traz só o desenvolvimento. O desenvolvimento é uma sequência posterior. Início, toda colonização, ela vem com a sua exploração. Seja a exploração de pessoas, seja a exploração da terra, seja a exploração da cultura, ou a exploração de todo o meio ambiente, tá bom? Nesse primeiro contexto, nós vamos relembrarmos um pouquinho o processo de independência da América Espanhola. Ocorreu em um conjunto de situações experimentadas ao longo do século XVIII. Século XVI, século XVII, século XVIII foram os grandes avanços, né, da civilização, que dizia a civilização moderna, civilização europeia, que vem para as Américas para fazer a sua exploração. Exploração e colonização, palavras que estão sempre juntinhas. Nesse período, observamos a ascensão de um novo conjunto de valores questionado diretamente o pacto colonial, através do autoritarismo e da monarquia. Lembre esses dois, monarquia, o rei, autoritarismo, a imposição do rei sobre as demais população, tá bom? Entra aí um fator muito importante, a questão do iluminismo. O iluminismo defendia a liberdade dos povos e a questão dos regimes políticos que promovessem o privilégio e a determinação das classes sociais, que era justamente o oposto da monarquia. A monarquia que mandava era o rei. Já o iluminismo vai dizer defender a liberdade dos povos junto com as classes sociais. É antagônico ao pensamento monárquico. Por isso aí um choque de ideias, tá bom? Nesse primeiro momento dentro da colonização. Sem dúvida, a elite letrada, tá certo? Chamada espanhola, inspirou-se no conjunto de ideias iluministas. Eles foram beber da fonte lá da Europa, de toda a revolução que estavam acontecendo na Europa, especificamente na França. Essas ideias trazem para aqui, para a América, e quando chega aqui na América, causa um tumulto muito grande, porque a elite conservadora espanhola, conhecida como os crioulos, não queria que as populações das demais classes tivessem sua liberdade. Liberdade e fraternidade, lembramos o lema da Revolução Francesa, ok? E por isso que dentro desse sistema, o iluminismo, ele traz grandes respostas para tudo aquilo que era vivenciado dentro da América Espanhola. Beleza? Esse é o primeiro ponto.
Independência da América Espanhola, ou seja, dos países que era subordinado e colonizado aqui nas Américas, ok? Vamos fazer um recorte agora e vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele começa sendo explorado e colonizado, conhecido como as 13 colônias. Os ingleses, em uma briga, tá certo, com os franceses, e pela Revolução Industrial, pela navegação, vêm colonizar os Estados Unidos, que até então não tinha esse nome, era o Novo Mundo, depois recebeu o nome América, até chegar aos Estados Unidos da América. Vocês já fizeram essa revisão. Lembra? 7º ano, nós fizemos. 8º ano, estamos aprofundando esse conhecimento. Portanto, as 13 colônias, aqui começa a exploração e a colonização. Você pode perguntar, professor, os Estados Unidos começou com o tamanho que tem hoje? Não. Lembramos aqui, parte dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, era colonizado, tá certo, pelos povos, fazia parte dos povos mexicanos, que falavam espanhol. Beleza? Lembramos aqui, os Estados Unidos começam nas 13 colônias e depois vão se estendendo, o que nós vamos ver lá na frente com a corrida para o oeste, ok? E em seguida, para ficarmos mais fácil na nossa lembrança, na nossa memória, como estudante que é muita coisa, temos a bandeira dos Estados Unidos. Lembramos que é só um pedacinho aqui e depois começa toda a corrida, tá certo? Para colonização. Vamos voltar aqui. A marcha para o oeste. Observe bem essas duas imagens aqui, o que ela nos retrata. Toda imagem, ela recorta um período, um fato histórico, um acontecimento, tá bom? Nessa primeira imagem aqui, olha como os ingleses, e não ainda norte-americanos, mas os ingleses, lembra, 8º ano, sai lá da Inglaterra, vem para as Américas, começa a colonizar as 13 colônias, tá certo? Recebe o nome de 13 colônias, que ainda é os ingleses, que vai receber o nome de Nova América, tá bom? Até chegar aos Estados Unidos. Veja a postura que o inglês chega aqui nas terras americanas, como dono, como civilizado, que os demais povos ainda são povos rudes, tá certo? São povos que não foram civilizados. Portanto, o progresso, ele vem com essa imagem aqui, tá certo? Que ele chega já como dono. E observe que ao lado ele sempre retrata a família, lembra a família, essa família tradicional, ela é colocada dentro do contexto histórico em vários processos, em vários séculos. E ao lado dele entra uma figura. Quem é? O soldado, armado agora, com arma bélica. Lembra do que é arma bélica? A arma de fogo. A arma de fogo. Lembre que as colonizações daqui da América não conhecia a pólvora, não conhecia o armamento bélico, o armamento de fogo. Portanto, uma nova característica agora da colonização é colonizar pela arma, é colonizar com a arma de fogo em mãos. E a segunda imagem, tá certo, que fica bem nítido de como a civilização veio para aqui, é o que eles colocavam, nós viemos salvar os povos selvagens. Lembra aqui? Isso é uma figura ilustrativa do que, uma lembrança do que foi antes. Veja que eles estão dando de comida para os indígenas. Isso é uma suposição, isso é uma mentalidade que foi repassada de geração em geração pela colonização. Beleza? Lembre-se que esses indígenas tinham toda uma autonomia, tinha todo um vasto território de sobrevivências. Tá bom? Eles eram nômades. O que era nômade, vocês lembram? Nômade era que morava em um lugar, se retirava, depois morava em outro lugar. Tinha toda uma independência. A partir daí, eles colocam esses indígenas, esses povos nativos. Lembra que a palavra índio aqui não existe. Sempre nós vamos associar aos povos nativos. Nativo vem de terra, tá certo? Que ele chamava de pueblos de la tierra, ok? Ou seja, dono de la tierra. Lembra, sempre esses donos da terra eram os povos que viviam aqui. E eles chegam agora com uma grande civilização. E a partir daí nós vamos ver todo esse processo da corrida
tá bom? Para o desenvolvimento. As 13 colônias eram povoados, instalados pelos britânicos, ou seja, pelos ingleses, tá bom? Nós vamos ver aí que eles se fixaram através do Oceano Atlântico, tá bom? Dentro dos Estados Unidos, e a partir daí eles começam a ter um choque aqui com o Tratado de Tordesilhas. Passando mais aqui, nós vamos ver dentro do caderno de resposta de vocês, de pergunta, do segundo caderno que foi colocado, nós vamos ver algumas colocações, alguns textos lá para a gente responder e socializar com vocês, tá bom? Ele vai trazer a primeira pergunta. Identifique os principais fatores que motivaram o desejo emancipatório das elites crioulas na América Latina, tá certo? Na América Espanhola. Vocês podem colocar que um dos desejos era que a elite crioula queria, dentro desse contexto, ter uma liberdade para viver aqui na América, que isso vai causar um choque, tá certo? Um choque de realidade com as outras classes sociais. Beleza assim? Dentro da questão dos Estados Unidos, eu vou trazer um texto aqui que diz: que fatores motivaram os primeiros estadunidenses a se arriscar no oeste distante, tá bom? Uma dessas respostas vocês podem colocar a grande densidade demográfica. O que é isso, professor? Um vasto território, tá bom, que nós temos dentro dos Estados Unidos, que eles se prolongava, se arriscando com as suas famílias, disputando as terras com os povos nativos. Lembra, povos nativos, índios, tá bom? Povos nativos, índios, que ia disputar agora, e essa disputa era como? Era de forma amigável, legal? Não. Era a forma, como eu mostrei para a imagem, na primeira imagem, com arma de fogo, tá certo? Com arma de fogo causando uma grande matança, tá certo? Matança humana, matança dos povos indígenas, fazendo com que esses povos fossem embora para que eles pudessem colonizar, ok? E, para terminar aqui, nós vamos ver que esse processo foi se dando aos poucos, beleza assim? Voltando só um pouquinho aqui, vamos fazer uma revisão da nossa aula de hoje. Na aula de hoje aprendemos o quê? Aprendemos, primeiro, a questão da independência da América Espanhola, aonde? Na América, na nossa América, que foram colonizados pelos espanhóis, e agora, com os ideais da Revolução Francesa, eles pegam esses ideais, essas ideias, trazem aqui para a América e começam um novo processo de independência. O que é independência? Separar, ficar livre da Espanha. Agora, os países da América Latina agora vão ficar livres, ter a sua independência, ter a sua autonomia, ter a sua liberdade. Por isso que eles rompem com a Espanha, beleza? Simão Bolívar foi um dos responsáveis, tá certo? De trazer essas ideias. De onde eram essas ideias? Lá da França, Revolução Francesa. Um dos lemas, liberdade, tá certo? Ou libertação, o que colocamos aqui, tá bom? Trazemos essa liberdade para esse povo e, ao mesmo tempo, sua autonomia. E no segundo ponto, só revisando, nós vimos aqui os ingleses vêm para a América, começam a colonizar com as 13 colônias e depois vão se estendendo na corrida ou a marcha para o oeste. Essa disputa acontece pelo armamento bélico, a arma de fogo, tá certo? Que eles trazem da Europa. Os povos nativos não conheciam a arma de fogo e eles trazem para cá. Beleza assim? Tranquilo? Ficou bem clara essa revisão para você? Quando você pegar a apostila ou o livro, nosso livro didático do 8º ano, não esquece, vai lá e revisa, passa umas páginas lá e vê esses assuntos. Eles começam a expulsar esses povos indígenas, tá bom? Que até então parte dos Estados Unidos era colônia, era parte das terras dos povos mexicanos. Os povos que viviam, povos nativos lá do México, que depois eles vão expulsando na parte do sul aqui e vão conquistando toda essa parte até chegar ao tamanho dos Estados Unidos hoje. Beleza? Essa revisão, vai lá no livro, vai lá na apostila, isso vai deixar você bem legal aí, tá bom? Pega as nossas questões aí, as atividades e vai lá e responde. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Depois voltaremos aí com mais força, aprofundando mais o nosso conhecimento. Um beijo forte no coração e até mais.